Gostei que agora meu cabelo tá quase igual à minha cara, né? Foi tomar só, não passa protetor, dá nisso. A cara vermelha. Antes de qualquer coisa, mil perdões, guys. Era pra esse vídeo ter saído na sexta, mas não saiu na sexta. E era pra ter saído no domingo, não saiu no domingo. Agora vai sair. Eu espero que saia. Ou pelo menos tem que sair na segunda. Ou na segunda, ou na terça. Em algum desses dias tem que sair. Eu não posso mais enrolar esses mil perdões pela demora. Eu vou tornar isso mais constante. Isso não vai acontecer, prometo. Eu espero. Sabe uma coisa que eu reparei agora? Assim, só pensando. Eu fui no Rio, né? Não passei protetor pra variar. Aí, tipo, meu cabelo tá vermelho, minha cara tá vermelha, a minha camiseta tá azul. Aí a capa do livro, aí o topo vermelho e a parte de baixo. Gente, eu acho essa capa tão linda. Gente, é muito linda! Nossa, eu acho que de todas as capas dela, essa daqui é uma das capas mais lindas, sem sacanagem. Oi, guys, tudo bem? E vamos falar da Freida de novo? Bora? Pois é, guys, hoje vamos estar trazendo mais um livro da Freida. Dessa vez é o livro O Acidente. É um livro não tão recente, mas é um dos livros mais recentes da Freida, mas não é tão recente assim. É uma das minhas leituras mais recentes e é um livro que eu gostaria de trazer, porque ao mesmo tempo que é um livro que eu gostei bastante, eu descobri que muita gente não gostou desse livro. E aí eu vi, né, vi um pouco das críticas do pessoal, pra tentar entender o porquê que o pessoal não gostou do livro e tentar trazer o porquê que eu gostei do livro, porque eu achei ele interessante. Aliás, eu amo essa capa. Gente, que capa linda. Só, só por via de curiosidade. E, guys, o formato desse vídeo será o mesmo que eu utilizei no vídeo do outro livro da Freida até o último de nós. Eu vou falar de uma forma mais simples, eu não vou classificar as coisas, vou falar de uma forma mais fluida para vocês entenderem. É mais fácil para eu editar, mais fácil e se tornar mais legal, mais dinâmico de vocês assistirem o vídeo, certo? Se tornar mais fluido no geral. Mas enfim, guys, espero que vocês gostem. Se vocês já leram livros da Freida, tem algum livro para me recomendar ou tem outro autor para me recomendar os livros, deixem aí nos comentários, eu vou adorar ver. E vamos para a análise. Beleza, guys, vamos lá. Primeiramente, né, gostaria de falar que essa aqui é uma análise que eu vou tentar dar o mínimo de spoilers possíveis. Uma hora talvez escape uma coisa ou outra, mas eu não vou dar muitos detalhes sobre a história. Né? Vou tentar ali evitar dar uma segurada pra vocês. Começando, guys, pela forma que a história é contada. Eu não nego que eu adorei essa forma que a história é contada. Por quê? Uma coisa que eu já notei nos livros da Freida, eu já li, em todo, assim, foram 3 livros da Freida que eu já li, e até então, em 2 livros dela, a gente sempre vai chegar à conclusão que a gente vai ter um momento que a gente vai ter o ponto de vista ali do antagonista. E nos outros 2 livros que eu li, que foi A Empregada e até o último de nós, a gente tem ali o ponto de vista do antagonista mais ou menos ao final do livro, nos últimos capítulos, na maioria das vezes. Aqui, em Um Acidente, a gente vai ter o ponto de vista do antagonista a partir da metade do livro, ou um pouquinho antes, se eu não me engano, mas se eu não me engano, até a metade do livro. E é muito interessante porque o antagonismo do livro não surge do nada, ele não surge já pronto. Diferente dos outros livros, aqui a gente vê a construção do antagonismo, que inicialmente não é bem um antagonismo, sabe? Os antagonistas do livro, eles não começam ali como, de fato, antagonistas. Eles começam como, entre essas pessoas comuns, mas que ao longo do tempo vão ganhando. A gente vai descobrindo coisas do passado desses antagonistas, e isso vai fazer com que a gente entenda, tipo, caralho, a situação dessa menina não tá legal. E tem essa coisa, que esse livro aqui, eu diria que ele é a personificação daquela ideia de que tudo depende. Tudo que está acontecendo depende do ponto de vista, depende da forma, depende de quem está vendo, depende de quem está contando. E isso eu achei muito interessante. Por quê? Ao longo do livro, a gente realmente vai se identificando com determinados pontos de vista, principalmente o ponto de vista da protagonista, que é o ponto de vista mais comum para quem se encontra na situação que ela vai se encontrar ao longo do livro. Porém, quando a gente muda a perspectiva, porque esse livro aqui, como eu comentei, a gente começa a ter visão do ponto de vista dos antagonistas muito cedo. Então a gente vai acompanhando o ponto de vista desses antagonistas e a gente começa a ter uma visão totalmente diferente da visão da protagonista. E isso é muito legal. Sabe, isso é algo que eu gostei bastante, porque são pontos de vista que fazem com que a gente veja que talvez a gente se colocaria, talvez a nossa situação fosse mais ou menos parecida com a nossa protagonista. Nesse sentido. Óbvio que daqui a pouco eu vou falar dos personagens, sabe? Mas é algo muito interessante, é algo que causa uma angústia muito grande, porque ao mesmo tempo, tipo, porra, não é isso que tá acontecendo, não é isso que tá acontecendo na visão da protagonista, não é o que está acontecendo. Mas se a gente tivesse na visão ali da protagonista, a gente também veria a situação dessa forma. E isso é muito legal. E como eu comentei, a construção dos antagonistas é muito foda, e eu vou falar dela agora, falando sobre os personagens em específico. Mas aí, aqui, né, só pra gente finalizar aqui da parte da como a história é contada em si, eu gostei bastante desse tom que a história segue. Que a gente tem um ponto de vista da protagonista, do antagonista, da protagonista, do antagonista, a gente vê esse surgimento do antagonista, a gente vê a protagonista chegando em determinadas conclusões que ainda não batem com aquilo que é o ponto de vista dos antagonistas, mas ela vai chegando a conclusões do tipo, caralho, eu tô ferrada. E isso é muito interessante, é uma construção muito legal. Eu diria que mesmo sendo um livro que se passa 90% em um lugar só, que é algo que normalmente me incomoda, eu achei que eles aproveitaram muito bem o local em si, a forma, a descrição. Vocês já sabem que eu gosto muito do jeitinho da Freida de escrever, então os capítulos curtos, a linguagem muito fluida, aquela linguagem gostosa, que parece que rende, sabe? Porque você lê vários capítulos, parece que rende aquilo que você tá escrevendo. Então, assim, sobre a narrativa, sobre a forma que a história é contada, olha, eu não tenho do que reclamar, eu gostei pra caralho.
E beleza, guys, agora vamos falar dos personagens do livro. Eu vou tentar aqui dividir em 2 tópicos, mas falar de forma fluida pra vocês. Primeiramente, se eu gostei ou não dos personagens. Eu vou falar que eu gostei bastante da forma que os personagens foram construídos. Principalmente falando dos personagens principais, que é o protagonista, nosso protagonista, e os antagonistas. Eu diria que eles foram construídos de uma forma que me agradou bastante. Teve sim um contexto para a forma que eles reagiram, teve a forma que esse contexto trouxe para a reação deles no evento principal, e teve outra forma de reação ao final da história. Então, assim, de forma geral, esse final aí eu não gostei muito, mas, né, voltando aqui, no geral, eu gostei bastante da forma que a história encaminha essas trajetórias deles. Os personagens, ao meu ver, são bem desenvolvidos, tem um contexto por trás da forma que eles agem, tem um alavanco, então a gente acompanha a forma que a mentalidade dos personagens vai mudando ao longo do tempo, seja, por exemplo, de uma forma de pensar mais mansa até uma reação, ou uma forma mais centrada até uma loucura, sabe? Não querendo dar spoiler aqui, mas eu gostei bastante do desenvolvimento dos personagens, da forma, não do desenvolvimento que acontece na história em si, mas o desenvolvimento que o passado dele traz até o momento presente, e como esse desenvolvimento faz com que a gente chegue aos momentos finais do livro. Beleza. Aí, eu vi muita gente, aí é só um parêntese que eu nem precisava ter trazido, mas eu quis trazer. Eu vi muita gente criticando algumas das ações dos personagens, principalmente da protagonista, tá? Chamando a protagonista de songamonga, de idiota, de burra, etc. E eu também já vou trazer aqui o contexto dos antagonistas também. Quanto às situações que acontecem, quanto às decisões, gente, eu diria que é muito. Qual que é a palavra? Calma, é muito conivente as decisões que eles tomam pro contexto que a história nos dá. Então, eu não consigo necessariamente criticar todas as decisões, principalmente as decisões ali do início do livro até beirando o final. Essas decisões que esses personagens, que esses protagonistas tomam. Porque, ao meu ver, é tudo muito coerente ao que eles passam. Os personagens principais em si, eles passam durante o livro inteiro por situações muito sensíveis e muito vulneráveis e muito delicadas. E isso, obviamente, que no momento principal ali do livro fazem com que o peso das decisões e o peso das coisas que eles façam fique muito embaçado. Então, eu não consegui ficar com tanta raiva quanto alguns outros leitores ficaram quanto as decisões do livro. Eu achei que foram muito coerentes ao que os personagens estavam passando dentro do livro, e isso é algo que também me fez ter empatia pela protagonista, me fez compreender um pouco mais da razão dos antagonistas, apesar de não dar razão para eles, mas eu entendo o que fez eles chegarem ao ponto que eles chegam, certo? E isso em si é algo que eu gostei bastante nesses 3 personagens. Esses em si, eu diria que eu acabei tendo ali um certo apego. Sobretudo, quanto às críticas, uma coisa que eu tenho que concordar é que tem alguns diálogos, principalmente diálogos internos dos personagens, que são um tanto teatrais, um tanto exagerados, e que isso não necessariamente torna o livro chato ou impede a leitura, mas é um pouquinho, talvez tire você um pouco da imersão, mas não chega a atrapalhar de fato a leitura. E tem demais personagens, além ali dos principais, que eu diria que eles funcionam bem para a razão que eles são colocados no livro. Deu para entender? Eu acho. São personagens assim que eles não são muito trabalhados. Eles até podem gerar certa curiosidade sobre o passado deles, sobre o que fez, o que faz eles tomarem certas ações, já que esses personagens, se são importantes para a narrativa, tem 2 específicos que são muito importantes e um específico que é importante para fechar a narrativa, que são personagens esses que eles iniciam a história, então toda a história, o meio da história, o final da história acontece por conta deles, e outro personagem que ele tá ali mais realmente pra tapar um buraco, que é pra ter o encerramento da narrativa da história. São personagens que não são feitos pra gente gostar deles. Eles são personagens feitos pra gente realmente não gostar deles. E a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo. E eu diria que são personagens muito tapa-buraco. Tem alguns personagens em si, na verdade, tipo, o personagem que é o responsável por toda a história acontecer, eu diria que ele é o personagem que mais dá ódio e ele mais é coerente à existência dele na história, porém, os outros personagens ali secundários, os outros 3 personagens secundários, os outros 2, perdão, personagens secundários em si, eles parecem que são realmente colocados ali como tapa-buracos de alguma coisa. Eles ajudam, de fato, na narrativa, eles ajudam pra narrativa acontecer, e eles são importantes pra narrativa, mas o papel deles não escalona muito acima daquilo que eles foram colocados em si. Então, assim, não são personagens que a gente vai gostar, você não vai, ai, nossa, eu adoro tal personagem, mas eles funcionam para aquilo que eles foram propostos, a gente fica com muita raiva deles, outros não, outros sim, não quero dar spoilers, né, vocês já entenderam, mas, no geral, os 3 personagens principais, ao meu ver, são muito bem escritos, são bem trabalhados, têm ali suas razões do porquê agem de determinadas formas. E pra mim, isso já classifica como personagens, sim, bem escritos. E como eu comentei, os outros personagens que não são ali os principais, eles funcionam bem para aquilo que eles foram propostos, para ser os tapas-buracos e as razões do porquê a história acontece. Beleza? E aí, temos o final.
E o final é complicado. Bem, guys, uma coisa que eu vou ter que concordar, por mais que eu até então esteja falando muito bem do livro, gostei da narrativa, gostei dos personagens, gostei da forma que o livro é escrito, eu não gostei do final. Não gostei do final e também não gostei do plot. Isso é algo que não foi somente eu que falei, como eu falei, tem muita gente criticando esse livro, muita gente não gostou em si. O plot dele, eu achei que não foi um plot que me pegou tão bem. É um plot que, tipo, de fato, é um plot que a gente viaja. Na verdade, não, porque tem muita gente que disse que já esperava esse plot, ao mesmo tempo que tem muita gente que ficou surpresa, de fato, com o plot, mas ficando surpreso ou não, eu diria que é um plot, sim, fraco. Não me pegou tanto, eu achei que ele foi muito manjado, um plot um tanto viajado, sabe? Parece que o livro promete, e isso é algo real, o livro promete, e a todo momento ele promete muito. Ele promete, ele vai escalonando, de forma que quando você chega ao final e você vem o plot, parece que é tão broxante, sabe? Que não parece que não faz jus a tudo que o livro promete. Eu diria que é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no livro Até o Último de Nós da Freda, que, ao meu ver, também teve um plot que eu não gostei, foi frustrante, foi broxante, sabe? E não faz jus a tudo que o livro promete, vai prometendo ao longo das várias páginas, dos capítulos e tudo mais. Outra coisa, né, além do plot twist que eu também não gostei, tem a forma que o livro finaliza, que eu também não gostei. Nesse caso aí, eu realmente tenho que concordar com a galera que fala de algumas decisões da protagonista. Nesse caso, a protagonista foi meio burra. Porque, gente, é um final que não tem coerência com tudo aquilo que passou, não tem coerência com tudo aquilo que foi transmitido, sabe? E por mais que o livro tente dar uma explicação, cara, mesmo assim, sabe? É uma decisão que realmente não, não tem como engolir, sabe? Parece que engole meio no seco. O final, tanto o plot quanto o final não me agradaram, como eu comentei, o plot em si promete muito e no final não entrega tudo aquilo que prometeu, e o final é totalmente fora de coerência, é um final sem sentido, é um final que não compactua, que não faz jus a tudo aquilo que foi passado, toda a história ocasionada pela protagonista e até pelos antagonistas em si, e isso em si faz com que a minha experiência com o acidente tenha sido um pouquinho amarga ao final. Como eu falei, eu gostei muito de todo o livro em si, gostei muito da forma como o livro é feito, como ele é escrito, tudo mais, dos personagens e tal. Mas esse plot, esse final, parece que foi um grande de um tiro no pé para os leitores. Tem muita gente que não se importa, tem muita gente que é até ok com isso, mas em si eu não gostei tanto. Mesmo assim, esse ainda é o meu livro preferido da Freida, porque por mais que eu não tenha gostado do plot do final, é uma boa leitura, é uma leitura gostosa, e eu me surpreendi porque esse livro aqui, eu literalmente eu levei 3 dias para ler os primeiros capítulos, para ler a primeira metade, e depois eu literalmente li todo o resto do livro em uma noite. Então, assim, é um livro que te prende muito, apesar, né, desse final que desagradou muitos leitores. Então, guys, após falar bem, falar mal, falar, etc., qual que é a minha conclusão sobre O Acidente, da Freida? É um livro, gente, que eu não nego, eu recomendo. Eu gostei bastante do livro, apesar dele ter os seus pós e contras, porque cá entre nós, nunca que o livro vai ser 100% perfeito. Então ele tem muitas coisas que eu não gostei, tem uma coisinha ou outra aí que poderia ser ajeitada, mas no geral é um livro que eu gostei bastante. Eu li ele muito rápido, a leitura é gostosa, como eu comentei, eu gostei dos personagens, da forma que é desenvolvido, eu achei a história interessante, é uma história que gera um suspense muito grande na gente, causa ali emoções muito fortes. Então é um livro que eu realmente recomendo e que eu gostei bastante, que no momento é um dos meus livros favoritos da Freida. Agora que eu vi que ela teve mais um lançamento aí, que é esse livro aqui, talvez eu traga futuramente. Vou trazer aqui a análise de A Empregada, que eu também finalizei recentemente a leitura e gostaria de compartilhar a minha opinião com vocês. Mas por enquanto é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o que vocês mudariam, o que vocês não mudariam, o que gostaram, o que não gostaram, etc. E por hora vou ficando por aqui. Um grande beijo, guys, e bye bye!